no livro do Salmo 77. Salmo 77, versículo número 10. Eu quero apresentar também o Edivaldo. Fique em pé, Edivaldo. Fique em pé. Irmãos, é com muita gratidão que eu quero apresentar o Edivaldo para vocês. Edinaldo. Hoje eu estou bom, hein? Edinaldo, junto com Ednilson, junto com Wesley, que colocou todo o piso aqui da igreja. Eu queria que todos pudessem aplaudir a Deus pela vida do Edinaldo. Uma coisa aqui, o Edinaldo, ele ficou aqui 2 dias a mais, num esforço aqui para terminar. Edinaldo, Deus abençoe, com ricas bênçãos para a sua vida. Deus abençoe, fica à vontade. Glória a Deus. 77, Salmo 77, versículo de número 10. Esse é um texto muito interessante. Se você quiser depois, eu peço até que você leia todo o texto na sua casa, ou enquanto eu vou falando, se você quiser passar o olho nos primeiros versículos, mas é um texto que vai falar sobre memória, sobre lembranças. E aqui a memória é memória de algo que foi de sofrimento. Mas chega um certo momento de que essas recordação, ela começa, ao invés de trazer angústia, ele está começando a ver o agir de Deus nesse passado. E depois que ele começa a pensar sobre o agir de Deus sobre esse passado, aí muda o sentimento. O sentimento que era de angústia, de tristeza, agora começa na mesma lembrança, no mesmo passado, na mesma memória, agora começa a vir porque Deus agiu, porque ele viu Deus na história, ele começa a ver uma perspectiva de esperança. E eu acho isso muito belo, de que a mesma memória que outrora gerou tristeza, angústia, de que naquele momento, quando ele lembrou, gerou angústia, e naquele ponto de que ele viu o agir de Deus, ele começa a ver também uma perspectiva de alegria, uma perspectiva de esperança. E é por isso que eu quero ler aqui para falar sobre memória. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não mais age. Recordei os feitos do Senhor. Recordarei os seus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dizer algumas coisas óbvias sobre memória. A primeira é que todo mundo tem a mesma capacidade de memória. O Ricardo tem uma memória muito boa, mas ele tem a mesma capacidade de memória que você que diz, pastor, eu não memorizo muito bem. Eu acho que você não utiliza muitas vezes a sua memória, a sua capacidade de memória. Porque a mesma capacidade que tem no Ricardo, tem no Rafael, tem no Kaique, tem em mim. A mesma capacidade de memória. Essa potência mental do cérebro é a mesma. Não existe diferenciação. Nós temos igual poder de memória. Eu, você, todos nós. Então, por que alguns lembram e alguns outros não lembram? A questão é mesmo psíquica. A questão é muitas vezes de saúde mental. A questão algumas vezes é de traumas, de marcas, de dificuldades de memória produzido assim. Então a memória tem 2 faces.
A memória, de fato, tem duas faces. Tem horas que nós queremos lembrar de coisas boas e não lembramos. E tem horas que nós queremos apagar da memória algumas coisas e não se apaga. E nós lutamos para lembrar das coisas. Nossa, eu gostaria tanto de lembrar daquela viagem que eu fiz quando eu tinha 5 anos, mas eu lembro pouca coisa. Mas tem algumas coisas de que fica na nossa mente e não sai de forma nenhuma. Então, na nossa memória, existem esses peguinhas. Olha, alguns dizem, eu lembro lá da música da infância. E alguns dizem, eu esqueço até a data do aniversário da minha mãe. Nossa, o aniversário passou. Meu Deus, hoje é o aniversário do fulano de tal. Isso eu deveria lembrar, uma coisa tão importante, eu não lembrei. Fica... Então, a memória traz isso. A memória, de fato, alguém disse, muito conhecido, chamado Gabriel Garcia Marques, de que ela é estúpida. Por causa desses peguinhas que se fazem na nossa memória. Cada lembrança, cada passado é processado, organizado no nosso cérebro, nitidamente, em compartimentos diferentes. E aí nós damos ênfase demais a determinados compartimentos. E essas ênfases que nós damos mantêm. O certo é de que aqueles que estudam sobre a memória começam a dizer também de que a memória somos nós mesmos. A memória sou eu. É porque, de acordo com a ênfase que a gente dá, é porque nós estamos vivenciando muito o presente, o passado e vai vivenciar o futuro. A ênfase é aquele ponto de que a gente fica ficcionado naquilo ali. Então, os resultados da memória do que nós vivemos no passado, ele permanece até o dia de hoje, vai permanecer no futuro, se a gente começa a colocar ênfase nisso. O que importa na vida, diz Gabriel Garcia Marques, é que o que acontece com você, que gera uma ênfase tão grande, isso vai marcar nas suas lembranças futuras e presentes. E aí chega a máxima que eu gostaria de, na introdução, dizer para você. Tem coisa que você não vai esquecer. Quanto mais você pensa, vou apagar da memória, vou desistir. Olha, eu gostaria de esquecer isso, mas você vai dando valor àquilo e aquilo não vai esquecer. Essa memória vai permanecer. Pastor, eu queria esquecer isso aqui, esse trauma, esse nome, esse lugar, essa pessoa. Você esquece a chave do seu carro. Você esquece a chave da sua casa. Você esquece o aniversário, mas isso você não vai esquecer. Então, como nós não vamos esquecer, só tem um jeito da gente manter a saúde mental. Chama ressignificar. Dá um novo significado a isso que está na nossa memória. Essas memórias felizes, muitas vezes se vão, porque a gente não deu ênfase à felicidade. Mas as memórias ruins, a gente fica na mente e fica ficcionado nela. Aí nós lembramos sempre, e sempre nós vamos lembrar. E como é que nós vamos se livrar disso? Com energia mental, pensando assim, agora eu vou esquecer. Quer ver? Hoje eu esqueço disso. Esse mês eu esqueço. Esse negócio eu vou esquecer. Então nunca vai esquecer. Quanto mais você gasta energia mental pensando que vai esquecer, menos você vai esquecer. E na memória não existe autossabotagem. Eu vou esquecer agora e esquece. Tem até um filme que o camarada tem um negócio assim na mão. Vocês já assistiram esse filme, né? Não? Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome, cara? Não.
Não é esse o filme que eu assisti. É esse. Ele pega um aparelhinho assim, coloca na sua frente e fala, olha aqui, você olha, e ele clica. E quando ele clica, aquilo lá apaga a memória, a pessoa fica assim. MIB, Homem de Preto. Aplaudo a Deus pela vida do camarada que tem a memória. Rafael, você de fato, eu sempre admirei esse homem de memória. Chama MIB, Homens de Preto. Você sabe o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina de que uma pessoa passou por um sofrimento. E de que essa mesma pessoa estava lembrando daquele sofrimento. De que ele não pediu para esquecer o sofrimento. O que ele pediu a Deus é de que do mesmo jeito que Deus cuidou dele naquele sofrimento, ele vai cuidar dos outros. Então, de certa forma, quando estava escrevendo, ele escreveu com base na tristeza. Mas chegou um momento que quando ele pensou na história de Deus, ele disse, eu vou ter esperança e alegria. E é isso que Deus vai fazer com o seu sofrimento hoje. Você que está aqui, você que gostaria muitas vezes de esquecer aquela coisa que aconteceu lá no passado. Como eu gostaria de esquecer aquilo. Aquilo me marcou, aquilo te marcou tanto que você não esquece. Você não esqueceu hoje pensando aqui na igreja, você não esqueceu o ano passado, você não esqueceu esse ano. O próximo ano você vai lembrar, mas sabe como? Ressignificando. Não vai doer mais no seu coração em nome de Jesus Cristo. Não vai te trazer desconforto em nome de Jesus. Não vai te trazer tristeza, muito pelo contrário. Você hoje vai sair daqui dizendo, essa história é minha, é a história feita pelas mãos de Deus. Você pode aplaudir a Deus e glorificar ao Senhor por isso. Glória a Deus. Ressignifique a memória. É mudar o significado, não é mudar as lembranças. Ressignificar a memória é dizer, a partir de hoje eu vou dar um novo significado, um novo sentido. Eu não vou trazer que isso foi tão ruim para a minha vida, que eu não aprendi nada, que Deus não estava lá. Ressignificar é dar uma nova razão a isso. É dar uma nova perspectiva, é reconstruir. Não é dizer, isso vai apagar da minha memória. É dizer, vai mudar dentro de mim. Isso vai mudar aqui dentro de mim. A memória é um mecanismo inteligente, sensível, que movimenta. Inclusive, você sabe com quem você mais fala? Com a sua memória. Hoje você falou mais consigo mesmo do que com os outros. Você está lá fazendo a comida, tem alguém falando com você. Sabe quem? Sua memória. Você falando com você mesmo. Alguém aqui decidiu vir hoje aqui para o culto sozinho. Sem conversar com ninguém. Ele falou, hoje eu vou lá naquela igreja. Vamos lá? A memória, olha lá. Na cabeça você conversou com você mesmo. Então Deus está dizendo para você, existe uma capacidade que eu estou dando para você hoje. De você pegar aquela história, aquele passado, aquele lugar, aquele nome, aquela pessoa, aquelas coisas, tudinho, e você conversar consigo mesmo aí. E dizer, a partir de hoje isso aqui não vai me fazer sofrer. Isso daqui não vai ser motivo de vergonha para a minha vida. Isso aqui não é motivo de fracasso. Isso aqui é motivo de vitória. Isso aqui é motivo de eu levantar. Isso aqui é motivo de eu colocar de pé. E é motivo de eu dizer para a minha vida de que há uma bênção sobre a minha vida. E eu quero dizer para você que está aqui nesse lugar, que o Senhor Jesus me mandou dizer que essa história tem o dedo dele, tem a mão dele, tem o poder dele, tem um evangelho na vida e ele está cuidando de você. Então comece a ressignificar hoje, em nome de Jesus. Comece. Como é que eu começo a ressignificar a minha vida? Primeiro é lembrando. Não é esquecendo. É lembrando e não esquecendo. Não é você dizer, a partir de hoje eu vou esquecer disso.
A partir de hoje eu quero esquecer dessa coisa. Não, hoje você vai lembrar. Deus está dizendo para você, pode lembrar dessas coisas. Pode lembrar, porque você vai lembrar até o ponto que você chegou aqui. Lembre lá. Lembre do lugar. Lembre. Lembrança é tão bom, irmãos, que quando você esquece, vira uma doença chamada mal de Alzheimer. Lembrar é bom, agradeça a Deus porque você lembra. Lembrar das coisas. As coisas boas e as coisas ruins. Que a nossa vida é composta disso tudo. Visite o seu passado, mas Deus está dizendo, a partir de hoje você vai visitar o seu passado, mas com sabedoria. Com sabedoria, não é criticando, não é murmurando, não é dizendo que esse passado foi tão ruim, que esse passado foi tão péssimo, que você nesse passado, e você vai vivendo aquela coisa tão ruim, a partir de hoje você vai viver o seu passado como uma bênção. Você pode dizer muito obrigado, Deus, pelas lembranças. Irmão, eu dou glória a Deus por tudo que eu vivi. Glória a Deus pelo meu passado. Glória a Deus. Eu vi aqui o Célio, eu fui dar uma palestra, o Célio deu antes, o Célio foi rememorar o passado dele, e ele disse, pastor Célio lá da ADEPAC, ele falou assim, eu já fiquei, irmãos, 10 meses comendo aqueles biscoitos recheados. Ele falou que inclusive gostava muito de limão, que hoje ele nem passa perto. Você imagina, aqueles biscoitos recheados de limão. Os de chocolate já é ruim. Os de limão. Ele falou que ele tomava um suco de abacaxi, e o cara falava, olha, pelo dinheiro que você tem aí, eu só posso fazer o abacaxi com a casca. Eu falei, é detox. Falei para ele, o cara estava fazendo detox para você, cara. Você ganhou. Porque hoje esse suco aí é o mais caro. Você estava tomando detox. 10 meses. E ele falando, sorrindo, alegre. Não estava falando assim, eu sou um coitadinho, vitimizando. Não, graças a Deus que eu passei por isso. Graças a Deus. Sabe por que é graças a Deus? Porque Ele está se vendo hoje. Hoje. Visite o passado com a graça de Deus. Irmão, dá uma olhada no retrovisor e veja as suas memórias. E veja o tanto que foi maravilhoso, irmãos. Pega a sua fotografia, meu amigo, e dá uma olhada. Há 20 anos atrás, como é que você era? Dá uma olhada como que você era, como ser humano há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, como que você era. Olha o tanto que Deus abençoou você. Olha o tanto que Deus abençoou a sua família. Olha o tanto que você cresceu. Olha o tanto que você... Isso é lembrado, traçado com precisão. Mas nós temos que ter cronologia, irmãos. Porque nós não podemos parar em um momento. Nós não podemos parar. Na década de 85 eu sofri isso. Ali, 85 foi um ano tão ruim. E 86, e 87... e 88, e 90, e no ano 2000, e agora de 2010 para cá, e nesse ano de 2023, na cronologia, Deus te abençoou, Deus te ajudou, Deus esteve contigo, Deus te levantou, Deus te colocou nesse lugar, Deus te colocou, abençoou a sua família, abençoou os seus filhos. Então de lá para cá você pode dizer obrigado, Deus, por essa lembrança, por aquela lembrança, por todas as lembranças. Levante assim a sua mão em nome de Jesus.
Porque o nosso Deus vai curar hoje aqui corações. O Senhor está curando corações aqui nesse lugar. O grande remédio é o Espírito Santo. Deus já está agindo dentro do seu coração e da sua alma. Toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda dor que está dentro do seu coração, por causa daquele fato, por causa daquela manhã, por causa daquele dia, por causa daquela pessoa, Deus está curando. Deus está curando. Deus está curando a sua vida hoje aqui. O bálsamo de Gileade está nessa casa. Deus está restaurando a sua vida. Glorifica a Deus. Não deixa o diabo se andar com teus sentimentos. Não deixa o diabo fazer com que você seja escravo. Levante hoje, em nome de Jesus, dizendo: Ele está trabalhando com a minha história. Aleluia. Aleluia. Ele está trabalhando com a minha história. Aleluia. 6 mais 6 é quanto? Você lembra? Como que era aquele quarto de hotel que você entrou? Aquele da viagem maravilhosa. Você lembra, né? O dia que o seu filho nasceu, você lembra? Quando Deus te deu um carro, você lembra? Você lembra o primeiro carro? Você lembra a primeira vez que alguém mandou dizendo: você foi aprovado no trabalho? Você lembra? Você lembra quando formou? Tem gente que lembra quando entrou na faculdade, pintou o rosto. Eu falo, comemora na hora de sair, não comemora na hora de entrar. Ela comemora lá na hora de entrar. Você lembra? Você lembra das cores do arco-íris quando você viu? Você lembra do endereço da sua primeira casa? Você lembra? Você lembra quando alguém te chamou para o ministério pela primeira vez? Você lembra disso? Você lembra quando alguém te ensinou a andar de bicicleta? Agradeça a Deus pelas lembranças. Você está lembrando de tudo aí? Agradeça ao Senhor, aplauda a Deus, porque você... muito mais memórias boas virão, muito mais memórias maravilhosas virão. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória dizendo glória a Deus. Por isso, irmão, glorifique a Deus. Por que que o diabo vem? Que voz é essa? Que voz é essa que fica falando para você somente memória ruim? Sendo que tem tanta memória boa, tanta memória de Deus. Por que que só vem aquela memória ruim? Que voz é essa que está falando na sua cabeça? Só aquela lembrança. Essa não é a voz de Deus. Essa não é. Quando te joga para baixo, quando te faz desanimar, quando faz você pensar assim: meu Deus, essa coisa que está vindo, repreende em nome de Jesus. Eu estou dizendo, repreende, o sangue de Jesus tem poder. Isso daqui, eu vou ressignificar isso. Essa coisa que foi lá no passado não pode me privar da grande bênção do que é viver. E viver feliz e viver alegre. É a sua história. Lembre-se de toda a sua história. E na toda a sua história tem o dedo de Deus. Desde quando você estava no ventre da sua mãe. Antes de estar lá, antes da sua mãe saber de que você iria nascer, já estava na intencionalidade de Deus. Fabiano, antes de nascer. Tamar, antes de nascer. Já estava no pensamento de Deus. Os nossos pais nem sabiam. E ele sabia. Ele sabia. Toda a nossa história é a mão de Deus que está guiando. Um Deus soberano. Deus não envia você para a terra e deixa ao léu. Não,
Muito pelo contrário, Ele está cuidando da sua... Quando você era criança, quando você era adolescente, quando você é jovem. E Deus, irmãos, Deus não olha um momento. O diabo que gosta de pegar um momento e ficar esfregando em cima de você. E ficar acusando você. Olha aqui, ó. O diabo ama isso. O diabo gosta de pegar um momento e ficar dizendo, isso aconteceu com você. Isso aconteceu com você. Olha isso que aconteceu com você. Deus trabalha em toda a sua história. E a sua história é bonita. E a sua história é bela. E a sua história é uma bênção em Jesus. E a minha história é uma bênção em Jesus. Fique em paz com a sua história. Lembre-se sim. Não esqueça não. Lembre-se, eu tenho história, eu tenho memória, eu tenho passado, eu tenho presente, eu terei um futuro, eu tenho uma história. A história minha é bela, a história minha é grande, a história minha é bonita. Não se envergonhe da história que Deus te deu. Oh, glória a Deus. Eu tenho orgulho da minha história com dificuldade. Com grandes dificuldades. Minha irmã hoje não está aqui, mas o Edivaldo Marra. Eu vim aqui para Goiânia. Trabalhei num lugar aqui perto, inclusive. Trabalhei um mês, faliu. Não foi por causa de mim, não. Já estava falindo. Faliu, não recebi. Saí. Quando eu cheguei lá, estava tudo fechado. Ué, nem me avisaram. Voltei para casa. Falaram, ih, quebrou. Sabe o que aconteceu? Fui trabalhar no McDonald's. Trabalhei no McDonald's, tenho orgulho disso. Fazendo aqueles hambúrguer. Até hoje gosto muito de McDonald's. Irmãos, eu passei aqui. O irmão falou comendo bolacha. Eu passei aqui em Goiânia, privação. Eu comia pão e tomava leite. Não tinha carne, essas coisas. Arroz, feijão. Eu não olho para a minha história, irmão, como desfavorecido, como alguém que... Não, muito pelo contrário, eu olho pela minha história, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Aprendi a olhar para aquele que não tem com sensibilidade. O olhar do outro que não possui o alimento para receber o alimento. Olhar para irmãos que estão sem trabalho e ajudá-lo a ter uma posição, um lugar, uma oportunidade, achar alguma coisa. Tudo isso foi ressignificando na minha vida. Você também tem uma história de tristeza, um momento de que você passou de privação, um momento de angústia. Mas eu estou dizendo para você aqui, você precisa ressignificar. Obrigado, Senhor, pelas lembranças do passado. Obrigado pelas tuas bênçãos no presente. Quando alguém disser para você, esquece isso, você vai dizer, não posso, eu não consigo. Esquece isso aí, olha, você não precisa lembrar disso. Esquece isso, você vai dizer, não, eu não consigo esquecer isso. Eu estou ressignificando isso. Eu quero trazer a memória, mas eu quero trazer a memória com um ingrediente. Eu quero trazer na memória, mas com esperança. É isso que nós temos que trazer. Lembrar com coragem, lembrar com sabedoria, lembrar com fé e gratidão, dando graça por tudo que o Senhor nos deu. Segundo, se alegre com o seu passado. Deus permitiu que você passasse isso. Deus está no controle. Deus te ama. Deus é bom. Deus permitiu que você passasse por um problema, por uma dificuldade. Glória a Deus, se alegre com o seu passado, se alegre com o que você passou, se alegre com tudo o que ocorreu na sua vida. Dê um sorriso para a sua vida, irmã. Dê um sorriso para a sua vida, meu irmão. Hoje eu vejo pessoas passando por problemas sérios, graves, sorrindo, e pessoas com as bênçãos de Deus na mão, e muitas vezes se queixando do passado ou de algum ponto. Se alegre.
sorria para a vida, agradeça a Deus, louve a Deus, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor por tudo que você passou, glorifique ao Senhor, diga glória a